Amém? Eu espero que os irmãos que puderam já tenham exercido o seu direito de voto, e os que não fizeram ainda, por favor, façam. Amém? Você tem até ao dia 5 para o fazer. É um dever cívico e, como cristãos, nós exercemos esse voto, orando, pedindo ao Senhor que dê a direção. Durante estes 3 dias, sexta, sábado e domingo, né? Nós tivemos 3 devocionais relacionados com o cristão e as autoridades governamentais, e, querendo Deus, amanhã nós iremos concluir ainda mais um devocional relacionado com o assunto, não na mesma sequência, não em Romanos, mas desta vez em Juízes. Eu queria pedir aos irmãos que ficássemos de pé para ler a palavra do Senhor, Juízes 21, 25, e depois iremos ler parte a parte o texto de Romanos, onde estaremos meditando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Oremos. Amado Senhor nosso, Salvador dos céus e da terra, Senhor de toda a glória, pedimos nesta manhã que o Senhor fale às nossas vidas e corações e que sejamos preparados para, como verdadeiros cristãos, representando o Senhor Jesus Cristo na terra, façamos aquilo que é correto diante das autoridades. Que o Senhor abençoe o nosso tempo juntos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ficar sentados, amém? Você vai encontrar esta expressão ou esse sentido 3 vezes no livro de Juízes. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia reto. Por vezes nós pensamos que a questão da anarquia ou a ausência de um governo instituído pode parecer uma boa ideia, especialmente para nós cristãos, assim ficávamos com liberdade de fazermos aquilo que nós quisermos. Imagina, pensa um pouco, para um pouco, leia o livro dos Juízes e veja o que era o povo de Israel, o povo de Deus, quando não tinha um governante, quando não tinha uma autoridade, quando não tinha um governo. Mas por vezes ficamos a pensar nos nossos dias, e se o governo for corrupto, se o governo for mau, se o governo não tiver temor a Deus, seria melhor não ter? E a resposta, vamos ver no texto bíblico de Romanos, que não. Na verdade, o povo de Israel, o erro do povo de Israel, e por que razão o povo de Israel teve Saul, não foi porque o povo de Israel quis um rei, é porque ele quis um rei como as nações vizinhas. Deus já tinha escolhido Davi e já tinha determinado que Davi haveria de ser rei. Deus permitiu e trouxe e fez Davi e fez Saul rei para que o povo de Deus, o povo de Israel, percebesse o erro. O problema não é o rei. Deus tinha dito ao povo de Israel, quando os tirasse da terra do Egito, que lhes haveria de dar na nova terra, na terra prometida, um rei. Alguém que estivesse em autoridade. Falámos há uns meses atrás, irmãos devem lembrar, da separação entre governo e igreja. E tivemos bastante tempo estudando sobre isso, e falámos bastante sobre isso, para que possamos perceber a importância dessa separação segundo as Escrituras. Mas no texto de Romanos, que eu peço aos irmãos que abram agora, Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 7, e nós vamos dividir o texto em conjuntos de versículos para que melhor possamos entender. Notem, irmãos, que nós estamos na sequência de Romanos, simplesmente o calendário nos permitiu encaixarmos esta mensagem exatamente nessa sequência, e dada a importância desta semana, nós queremos colocar dessa forma aqui. Versículos, todos acharam? Amém? Romanos 13, versículos 1 a 7, nós vamos ler neste momento versículos 1 a 3, 1 a 2, 1 e 2, perdão. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Vamos parar aqui. Irmãos, porque nós por vezes discordamos das autoridades e temos visto autoridades lançando e aprovando leis que são contra Deus e contra a Bíblia,
não significa, amados irmãos, que não há uma autoridade instituída por Deus, uma autoridade governamental instituída por Deus, à qual nós devemos respeito e à qual nos devemos sujeitar. O que é que isso quer dizer? Em que prática nós pomos? Que nós não podemos, por isso, simplesmente transgredir leis, qualquer lei, de qualquer maneira, só porque nós achamos que o governo é errado, porque o governo é corrupto, ou porque o governo tem algumas pessoas, ou pessoas em eminência, que tenham trazido desgraça para este país, ou para o nosso país, seja onde for que você está a assistir. Às vezes há uma confusão, e há um pensamento que nós devíamos nos armar todos e começar uma guerra civil. Por exemplo, eu já disse assim, você é extremista. Você vai encontrar entre o meio cristão evangélico até reformado uma ideia sobre isso, que ela é contrária às Escrituras. Você não vai ver isso nunca na palavra de Deus. Você não vê isso acontecer. E às vezes nós dizemos assim, pastor, mas no texto que foi, no tempo que o texto foi escrito, a coisa não era como é hoje. Não era. Você tem a certeza? Quando o texto foi escrito a Romanos, no primeiro século, o que faziam com os cristãos? Pegavam fogo aos cristãos, envolviam-os em picho, que pegavam fogo e punham a eliminar as ruas de Roma. Você diz, pastor, mas quando o texto foi escrito, não era ainda assim. Meus amados irmãos, foi nessa época que essas coisas medonhas e terríveis aconteceram. E você nunca vê os cristãos se unirem e começarem a batalhar e a lutar contra as autoridades governamentais. Começarem uma guerra civil, fazendo alguma coisa de uma forma agressiva e violenta. Antes, pelo contrário, eles pregavam a palavra de Deus, eles ensinavam, e veja o que aconteceu na igreja do primeiro século. O evangelho se propagou diante de um ambiente terrível de opressão. O evangelho se propagou por todo lado, porque Deus até a perseguição contra a igreja usou para que o evangelho fosse pregado nas partes mais remotas do Império Romano. Então o que é que nos cabe a nós fazer? Como é que nós fazemos isso então? Porque se o texto diz que as autoridades vêm de Deus, e você não pode anular o texto, gosta ou não, diz assim, sujeitem-se às autoridades governamentais. É para sujeitar. É para cumprir a lei. É para cumprir com os nossos deveres. Mas se você diz assim, mas nós não podemos protestar, não nos podemos levantar contra. Às vezes parece um contrassenso aqui, porque tantas vezes eu digo para nós defendermos a nossa fé, tantas vezes eu digo, você tem que defender a sua fé, você tem que falar a verdade, você tem que se opor ao erro, com certeza, mas daquilo que é possível a nós fazer na medida da forma mais cordial e melhor, da forma que for sensato. Jamais omitimos a verdade, jamais aceitamos o erro, jamais nos submetemos àquilo que é errado. Podemos protestar dentro daquilo que devemos fazê-lo. Uma das formas claras, meus amados irmãos, para nós, hoje, nesta semana, é exercermos o nosso direito de voto. É sairmos e irmos votar. É se está certo. É isso que devemos fazer. Mas aquele que se rebela contra a autoridade está-se colocando contra o que Deus instituiu. Diz assim, espera aí. Mas as autoridades estão determinando leis que são contrárias. Todos lembramos, todos não, talvez alguns lembram-se dos livros de história, mas aqueles que têm pelo menos 40 anos, lembram-se do tempo da cortina de ferro e da forma como na União Soviética não se podia reunir em locais de cultos, como era proibido ter a Bíblia. E há relatos de coisas extraordinárias, de, por exemplo, ter um buraco no chão e esconder uma Bíblia lá dentro e muitos reunirem para estudar aquela Bíblia, ou muitas vezes eles arrancarem pedaços da Bíblia, de memorizarem, para quando fosse confiscado e eles não pudessem mais ter, eles podiam falar uns aos outros as verdades bíblicas, que cada um tinha decorado um pedaço. Você diz, mas não estão indo contra as autoridades? Com certeza estão indo contra as autoridades naquilo que ofende e que impossibilita a adoração, naquilo que impossibilita de fazer a vontade de Deus. Meus amados irmãos, nós fomos chamados, e é aqui que fica difícil nos tempos de hoje, nos dias de hoje, a nossa colocação como cristãos. Nós fomos chamados por Deus para viver para a glória de Dele. Então tudo aquilo que está ao nosso alcance, em toda a nossa vida, nós viver para a glória de Deus.
Então, se nos estão impedindo de servir a Deus, estamos a ser impedidos de cultuar ao Senhor Jesus Cristo, estamos impedidos de viver em santidade, é nessas coisas nós obviamente temos o direito bíblico de fazermos o oposto às autoridades, mas em todas as outras coisas devemos obedecer e devemos colaborar com elas. Vamos para o sentido prático. Jamais concordaremos, irmãos, não podemos concordar com o aborto. O que é que nós podemos fazer contra? Ou qual é a posição da igreja contra o aborto? Falamos contra, nos posicionamos contra, jamais apoiaremos o aborto, jamais realizaremos qualquer tipo de ação relacionada com o aborto, mas não vamos pegar fogo nas clínicas de aborto. Temos o direito, não é que não dá vontade, mas não podemos fazer. Temos o direito de ir para a porta com fazer uma forma pacífica de demonstração dos nossos deveres e da nossa posição em Cristo. Devemos fazê-lo. Mas nunca iremos agredir alguém por essa forma. A nossa posição, ela tem que ser como cristão. Os cristãos do primeiro século jamais deixaram de cultuar a Deus, embora fosse proibido, mas jamais eles criaram violência ou se violentaram contra as autoridades instituídas, nunca criaram guerra. Porque as autoridades instituídas têm leis que aprovam o casamento homossexual, não significa que eu tenho o direito de quebrar todas as leis só porque eles têm leis que são impróprias. Porque a lei é imprópria e permite o casamento de 2 homens, 2 mulheres ou qualquer coisa pelo meio que inventaram, não significa que eu possa exceder o limite de velocidade na estrada. Não significa que eu não tenho que obedecer às autoridades. Veja o que diz o texto do versículo 3 ao versículo 5 agora. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo. Pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Jamais o crente deveria ter medo da autoridade. Meus amados irmãos, porque algumas pessoas que estão na autoridade, e temos assistido, lamentavelmente, abusos de poder, excessos de violência, em alguns casos, em alguns momentos isolados, que autoridades tenham feito coisas erradas, jamais nós devemos nos rebelar contra, diz o texto, jamais devemos agir de forma a temer. Se você for na estrada, no seu limite de velocidade, cumprindo tudo direitinho na rua, e você vê o carro da polícia, você não fica assustado, fica? Não fica. Quando você vê o carro da polícia na sua vizinhança, você deve se alegrar. Que bom que está o carro da polícia aqui. Se você não teme, se não tem nada de errado, se você não fez nada de errado, você se alegra. Aliás, é muito bonito quando nós até dizemos obrigado pelo seu serviço. É muito bom quando a autoridade chega e nos faz uma pergunta que nós possamos colaborar. Você viu alguma coisa? Se você viu, viu. Se você não viu, não inventa, né? Que também tem isso, né? Mas se você puder colaborar com as autoridades, se houver alguma coisa que você possa fazer, é certo fazermos e apoiarmos e ajudarmos, porque não temos nada a temer. Agora, se nos proibirem de fazer culto, não pode. Isso já interfere na nossa adoração, no nosso culto a Deus. É aqui que nós temos que criar a diferença, meus amados irmãos, porque este texto é tão importante hoje, porque nos últimos anos há uma grande confusão no meio dos cristãos em relação a como agir com as autoridades governamentais. Ao ponto de haver quem acha que não deve nem pagar impostos. Dentro do meio dos cristãos, nós não devíamos pagar impostos. Nós não devíamos participar de nada que tenha a ver político, nós não devíamos votar. Há uma ideia muito grande, meus amados irmãos, de que o crente não devia de votar, porque qualquer um deles é corrupto, e eu não estou a falar o contrário. É claro.
Vivemos numa sociedade pecaminosa. Mas se temos o direito, se nos dá o direito de nós exercermos um direito de voto, ou vamos orar e colocar diante do Senhor e agir diante do Senhor, e olhar para a Escritura e dizer, eu vou colocar o meu voto diante de Deus. Porque se todos os cristãos votarem, se todos os cristãos agirem corretamente diante das autoridades, se nós conseguirmos o respeito pelas autoridades, quantas vezes, meus amados irmãos, às vezes é um mau exemplo, um exemplo tão péssimo. Não exatamente com autoridades, mas com pessoas, com a sociedade. Já ouvi pessoas dizer que a banca tem uma grande dificuldade em emprestar a igrejas. Fazer negócios com pastores. É vergonhoso. Porque não pagam. Porque não cumprem com as obrigações, meus amados irmãos. É triste. Somos cidadãos de bem. Temos respeito diante do Senhor, as autoridades foram colocadas por Deus, não temos medo delas, aliás, colaboramos com elas, apoiamos, ajudamos no melhor que nós pudermos. Quer viver livre do medo? A autoridade que Deus deu essa forma, para que possamos viver em paz, e deu esse poder a autoridades públicas, com as quais o crente é chamado a colaborar. Ela tem o poder da espada. O que é que isso quer dizer? De punir publicamente. Punição pública. Cadeia não foi uma coisa que foi inventada agora, aliás, ela foi muito mole demais agora. Meus amados irmãos, a punição tem que ser severa. Aquele que não cumpre a lei, ele tem que ser punido severamente. Sempre foi assim, foi estabelecido por Deus desde o Antigo Lei ao Antigo Testamento. E veja como era a punição daquele que fazia errado no Antigo Testamento, aquele que roubava. Hoje é demasiado fácil. Vai lá cumprir uma pena qualquer, vai no tribunal e diz que é louco. Tem alguns casos que deve ser mesmo, não? Tem muita dificuldade em entender isso. Tudo serve de desculpa para diminuir pena. Temos um monte de vítimas da sociedade. Fulano fez errado porque ele é uma vítima. Não, vítima é quem faz certo e é penalizado por isso. Eu vi uma pessoa uma vez dizer assim: fulano foi preso por fazer notas falsas. Bom, não prejudicou ninguém, né? Okay. Você está desfasado da realidade, da economia, o grave que é dinheiro falso, o quanto prejudica toda a gente. Gente passando a perna aí na companhia de seguros, aumenta o seu seguro. Por isso é que o segurinho de Jersey é tão caro. O que você acha? Bateu por trás, já aconteceu uma vez, bateu por trás no carro, quando no pescoço, não arranhou no para-choques. Que ser punido severamente, e tem que haver autoridade que coloca as coisas no lugar. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter a capacidade de Deus de discernir onde é que chega ao ponto de que o cristão, como cristão, colabora com a autoridade instituída, que é serva de Deus, diz o texto, é uma serva de Deus, para colocar coisas em ordem e perceber onde é que chega naquele ponto onde o cristão diz: não, essa lei eu não vou respeitar, essa eu não vou fazer, dessa eu não vou participar. Porque essa vai contra as Escrituras, essa vai contra Deus. E tudo o resto em submissão, certo? De uma forma que a gente concorda ou não concorda, uma lei instituída que não quebre a lei do Senhor, o cristão é obrigado a submeter e a fazer. E a colaborar, gosta ou não gosta. O nosso protesto não é feito a quebrar a lei. O nosso protesto é feito de formas corretas e pacíficas. Você passa aí no Halloween na frente das casas, dá vontade de partir tudo por aí fora? A mim dá. Se por acidente. Posso fazer isso? Não, propriedade privada. Tem direito. Posso fazer o quê? Não decorar a minha casa e, publicamente, o que fizemos no Facebook, encher o Facebook de protesto. E a irmã Sandra descarrega 10 vídeos num dia, né? Tudo seguido. Todo mundo ficou a ver. Mas sabe qual é o problema, meus amados irmãos? É quando nós não usamos as ferramentas que estão ao nosso dispor para nos opormos contra a perversidade e o mal. E em vez disso ficamos a reclamar e a quebrar leis.
Tem gente, eu dizia isto, irmãos, desde que eu era criança, antes de eu ter de eu ter a possibilidade de votar, não neste país, no meu país de origem. Eu sempre disse, aquele que não reclama, aquele que reclama do governo, não, aquele que não vota não pode reclamar do governo. Eu sempre dizia isto, era criança, eu dizia isto. Eu não votava nem sequer, eu já dizia isto. Às vezes havia parentes, porque o governo não sei o que, não sei o que. Eu disse, você votou? Não. Então cala a boca. Eu não dizia cala a boca, que tinha com a minha mãe, porque, não é? Se você não votou, você que tem direito a falar, está a falar de quê? Meus amados irmãos, é o caso, é verdade. Um monte de movimento cristão nos dias de hoje nos Estados Unidos que acha que não deve votar, mas reclama do governo, reclama das autoridades, mas quando pode exercer o seu direito, não o faz. Mas fica a reclamar de tudo. Às vezes, irmãos, lembra, irmãos, de uma coisa: por natureza somos rebeldes. Só não sabe isso quem nunca teve bebés. Como diz o nosso irmão, não é? O nosso irmão lá diz que eles são tão cute que é para a gente. Não, eles são pequenos que é para não nos matarem. E são muito cute que é para a gente não matar a eles, não é? Ele diz que a Viper in a diaper, não é? O Von Potts, fantástico, acho extraordinário. Direto. Você acha que eu sou direto? Esse é ele. Amados irmãos, você nunca teve. Só que quem não teve bebê é que não sabe. Você senta ali e não mexe. Você experimenta fazer outra coisa. Mas você voltar? Você já teve que limpar paredes pintadas da casa com crayon? Foi você que mandou pintar? Eu não fui. E já limpei. Quantas vezes? Tantas coisas. Você pega no bebê de colo, ele zanga consigo, ele quer arrancar o cabelo, quer tirar os óculos, quer partir os seus óculos, quer partir os seus óculos. Você mandou fazer aquilo, alguém ensinou, copiou. O meu filho tentar fazer isso, a minha esposa nunca me arrancou o cabelo. Então não aprenderam dela. Éramos os dois, né? Dois com criança, e a criança tentou-me arrancar o cabelo, mas se a mãe não fez, quando é que ela aprendeu aquilo? Porque naturalmente nós temos uma intenção de rebeldia, nós temos uma natureza pecaminosa que nos vai tornar rebeldes. Meus amados irmãos, sem autoridade, imagina o que era, está no texto, leia o livro dos Juízes, quando nós começamos, precisamos das autoridades instituídas por Deus. Precisamos das autoridades, são servas do Senhor, para colocar o que é bom, faça o que é certo e não teme, você não os vai temer, diz o texto. Mas eu estou a pregar a Bíblia, não estou a dar opinião aqui. É o texto aqui, a gente é que não gosta. Porquê? Porque nós temos uma intenção rebelde. Aí a gente olha para o governo, olha para a lei, olha para a autoridade e faz assim: a autoridade é corrupta, let's defund the police. A autoridade é corrupta, vamos tirar dinheiro à polícia. Mas no carro diz assim, né? To protect and serve. And it is. É para proteger e servir e eles fazem. Tem um monte deles que fazem. Há dias conheci um rapazinho, primeiro ano, segundo ano, tive uma situação, tive que tratar com as autoridades. Aliás, meus amados irmãos, todas as vezes que eu tratei com as autoridades neste país, eu só tenho coisas boas a dizer, para começar. E tive que tratar com uma situação e fui a polícia do estado, do estado de New Jersey, esqueci o nome, do State Trooper. E estava o State Trooper, rapazinho, novinho, né? E eu, na conversa, disse-lhe: quanto tempo estás nisto? E acho que era o primeiro ou o segundo ano dele. E disse a ele: eu não sei como é que tu fazes o que tu fazes, mas eu oro por vocês. E eu ensino os meus filhos a respeitar-vos. Porque eu não sei como é que vocês aguentam. Somente hoje. Porque eu pensei assim, de 2 anos para cá, e ainda quis ser polícia. E ainda mais no State Trooper. Irmãos, é corajoso. Ou é doido, né? Ou é corajoso ou é doido. Tem um irmão aí da polícia aqui no nosso meio. Ele está a olhar para mim e ele está a dizer: depois eu explico-te. Aí a esposa não está a gostar da mensagem. Mas é verdade, meus amados irmãos. É verdade. Ou é muito corajoso ou é doido. Só que eu não consigo nada melhor para fazer. Eu dou graças a Deus porque há aqueles que decidem ir. Eu dou graças, eu oro por eles. E eu respeito-os. E digo-lhes obrigado pelo que tu fazes. E sempre digo que eu oro por eles e oro pelas autoridades. Meus amados irmãos, quem que seria sem eles? Que seria? Vamos colaborar. Melhor que nós pudermos com as autoridades. De todas as vezes que eu tive que lidar com autoridades neste país, eu sempre tive, foi bênção sempre. Não deu grande problema. E já apanhei ticket. E calei a boca porque ele estava certo.
E uma vez discordei, o polícia mandou parar e eu discordei e eu pedi licença. Ele disse assim, dá-me licença, porque a gente pede licença, porque a autoridade é ele. Ele chegou perto do meu carro e era de noite e bem logo o reforço. Aparecia um criminoso, não é? Parado por 2 carros da polícia. E eu não tinha feito, e não era um erro meu, não foi um erro meu. Aí eu perguntei ao polícia, dá-me licença que eu falo. Porque a gente pede licença, não fala em cima do polícia, pede licença. A autoridade instituída, naquele lugar. E o fulano disse assim, podes falar. E eu disse, olha, que eu passei por ti, tu estavas assim, 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 a luz ficou amarela, e eu estava já no meio, e um fulano cortou-me, e eu tive que parar no meio da luz amarela, já percebeu, virou vermelho, né? E o carro da polícia estava do lado. E eu vi o carro da polícia. Claro, foi atrás de mim, não é? Eu acho que ele não viu o que aconteceu, ele viu-me a passar. Aí ele parou e eu disse, olha, dás-me licença? E ele disse, sim. E eu disse, olha, que tu estavas assim, assim, estacionado, parado em tal lugar, e eu vi antes de eu entrar na caixa do entroncamento. Talvez não tenhas visto como fulano cortou-me e eu tive que parar no meio da caixa. Aí ele olhou e disse assim, espera um pouco. Foi falar com o colega, que estava no carro, veio para trás e não passou um ticket. Possivelmente estavam a conversar e já só viram o carro passar, não é? E tiraram o ticket. Meus amados, mas pede autorização para falar, não fala em cima do polícia, não desrespeita a autoridade. Esses assim, os irmãos dizem assim, pastor, se deu certo, não é? Podia ter dado erro, podia ter dado, podia. Mas respeitar as autoridades, comunicar com as autoridades, fazer o melhor. Agora, a autoridade proíbe-nos de cultuar? Não posso. Eu tenho que cultuar o meu Deus. Porque maior é o meu Deus, que instituiu a autoridade do que a autoridade instituída. As chaves, meus amados irmãos, é esta. Maior é a autoridade de Deus, que deu autoridade à autoridade instituída do que a própria autoridade instituída. Maior é Deus. Então, se não quebra a lei do Senhor, obedece. Agora, se está quebrando a lei do Senhor, está impedindo você ser um cristão, se ficar por isso, se passar a ser proibido ser crente, não. Se ficar proibido anunciar o Evangelho, não. O que é que disseram os apóstolos quando foram colocados diante das autoridades e chicoteados? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas em todas as outras coisas, você vê a igreja do primeiro século obedecendo aos homens. Exceto naquelas que era impossível obedecer, porque era preciso obedecer a Deus. Então você tem medo da autoridade? Pratica o bem. O bem não é punido. O que é certo não é punido. De uma forma geral. Outra vez, se for em algo que desobedece a Deus e que é entendido por mal, aí não. Aí fazemos o que é certo. Que o Senhor nos dê essa capacidade. Amados irmãos, falámos no mesmo assunto de alguma maneira, de alguma forma, a semana passada. Há coisas que o cristão pode fazer que às vezes o cristão não faz. Quer lutar contra o governo, quer destituir o governo, quer fazer um monte de coisas, quer impedir de votar, mas nas coisas práticas, esta mensagem é muito prática, irmãos. Coisas simples. Primeiro, vote. Segundo, exerça o seu direito de falar a verdade contra a mentira. Abra a boca e fala. Temos supostamente a liberdade de expressão. Use-a. Eu digo supostamente que em certos lugares não tem. Mas enquanto não tiver, fala. Coloque-se no lugar certo, falando as coisas certas. Colocando-se contra a impiedade. E outra coisa, meus amados irmãos, não use o seu dinheiro apoiando situações que são contrárias às Escrituras. Eu falei nisso a semana passada. Não coloque o seu dinheiro em coisas que não agradam a Deus, que não em empresas, a comprar coisas em empresas que apoiam claramente a perversão e a iniquidade. É assim que começa. Não é aqueles que estão nem para cá nem para lá, mas aqueles que claramente tomam uma posição contrária a Deus, não devem de ter o dinheiro dos cristãos. Muitas coisas, meus amados irmãos, que nós boicotamos em casa. Muitas empresas das quais nós não compramos mais. Porque têm colocado-se claramente ao serviço da impiedade, de Satanás e do maligno. Não pode ser. Há coisa que você não consegue controlar. E vai haver tempos que você não vai conseguir controlar. Eu creio que vai haver tempos, irmãos, que vai ser tão mal que não vai dar mais para controlar. Mas se você tem a opção entre A e B, e A claramente usa parte do dinheiro para apoiar aborto, ou para promover homossexualidade, ou transgênero, ou seja o que for, meus amados irmãos, não compre dessa empresa.
Essa empresa precisa de fechar. Boicote econômico. Você já percebeu que o dinheiro que você gasta é tão importante que todas as empresas querem o seu dinheiro? A vender a mesma coisa? Ou você não deu conta? Você não deu conta? Tem televisão em casa? Não. Não que você é crente, né? Estou a brincar. Claro que tem. Liga à televisão e veja a quantidade comercial tentando vender a mesma coisa. Você tem tanto por onde escolher. Você percebe o que é que eles querem vender? Porque eles precisam do seu dinheiro. As empresas precisam do seu dinheiro. Compre-se sabiamente. Aquela loja apoia uma determinada prática errada contrária às Escrituras. O crente para de comprar lá. Fácil. O outro supermercado lá determinou que parte do dinheiro vai para apoiar isto, aquilo, outro que apoiam causas públicas. Mas você para de comprar lá. Se todo o crente fizesse assim, essas empresas precisam de fechar, irmãos. Precisam de fechar. Eles não podem sobreviver com o dinheiro dos crentes. Alguns já disseram, não é? Que não precisam do nosso dinheiro para nada, para não, nenhum de tê-lo. Nenhum de tê-lo. O crente age sabiamente. Faz o que é correto. Amados irmãos, nós precisamos de colocar isto. Estas são as armas de defesa, são as nossas lutas. A forma de nós lutarmos contra a impiedade. Não é pegarmos em armas e irmos lutar contra o governo. Isso não é cristão, irmãos. Somos chamados a ser pacificadores. Somos chamados a promover a paz. Mas você diz, mas pastor, mas estamos em guerra. O pastor está a dizer que estamos em guerra e temos que lutar contra Satanás. Não, mas da forma certa, irmãos, quanto à mentalidade, quanto às obras espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não claramente. Quantas e quantas vezes, irmãos, pessoas com excesso de zelo foram partir estátuas católicas? O que é que isso resultou? De que nós somos um povo rebelde, um povo que pratica o mal. Veja o que aconteceu durante tanto tempo lá na Irlanda. Terrível, irmãos, lutas físicas, católicos contra protestantes. Isso, não fomos chamados para isso. Nem na Reforma isso aconteceu, irmãos. Houve pontos na Reforma isolados de situações assim que nunca foi a intenção dos reformadores. Lutero nunca teve a intenção de fazer um exército armado contra o governo. Não, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta espiritual é contra Satanás e as trevas, amando as pessoas, trazendo-as ao Evangelho, falando-as de Jesus, explicando as nossas ações. As autoridades têm que saber que quando chega alguém, um crente à beira deles, que pode confiar no crente. As autoridades têm que saber que quando há uma situação à beira de uma igreja, a igreja é a primeira a sair e a prestar a sua disposição em auxiliar as autoridades para promover o bem, não para promover o mal, para promover o bem. Vamos à parte mais difícil, que até agora foi fácil. Foi fácil? Amém. Versículos 6 e 7. É por isso que vocês pagam impostos. Amém. Não ouvi. É por isso, vamos lá ler outra vez, ver se sai um amém. É por isso também que vocês pagam imposto. Nada. Ok. Pois as autoridades estão ao serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O que é que você acha que as autoridades existem? Elas foram servas de Deus, ela é serva de Deus, colocada em eminência para proteger o bem e não o mal. Existem situações contrárias, como já falámos, quando a situação contrária, o crente é obrigado, não é obrigado. Pelo contrário, deve-se opor da forma correta. Mas como é que você acha que as autoridades existem? É com o seu imposto, você tem que pagar para elas. Ou seja, mas eu não gosto disso. Aquele que não quer pagar imposto também não devia de usar a rua pública, não é? Por que você acha que a rua pública é paga com o quê? Não pode mandar a criança à escola? Não pode usufruir da iluminação pública? E de tantos outros bens públicos. Você diz assim, mas a gente tem que pagar imposto? Você diz assim, mas acabou de dizer que a gente não deve contribuir com uma empresa que promove o mal, mas vai pagar imposto com um governo que legaliza o mal. Você diz assim, não, agora não. Agora você diz assim, não, eu não vou pagar impostos, porque do meu dinheiro vai sair aquilo que é para legalizar o mal. Mas também não vou às lojas que promovem o mal também, mas não faço nenhuma nem outra. Eu vou dizer uma coisa, você vai ter que viver lá no meio do monte e o monte ainda tem que ser seu.
Porque não podem viver na propriedade dos outros. Dá? Não dá. Onde é que ficamos então? Lembra do que disse Jesus? Lembra que Jesus disse isso? Jesus disse assim em Mateus 22, 21. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus amados irmãos, é bíblico pagar impostos. Sempre existiu. O povo de Israel foi alertado que rei significava impostos, porque era preciso pagar. Meus amados, nós pagamos impostos e oramos a Deus e exercemos tudo, fazemos tudo que nós podemos ter ao nosso alcance de forma a que tenhamos um governo pacífico, a que tenhamos leis boas. Envolvemos-nos em tudo que a gente puder, da forma a que tenhamos leis boas, a que tenhamos leis boas, mas precisamos de pagar os nossos impostos. É muito diferente de você voluntariamente ter uma alternativa onde gastar o seu dinheiro e promover o mal, do que você ter que pagar impostos que não têm alternativa. Aliás, meus amados irmãos, e talvez isto vai soar assim até um pouco americano demais, não é? Mas é patriot days também. Amados irmãos, aliás, você sabe que à volta do mundo, se é um local onde você ainda consegue sobreviver em meio a tanto mal, e não é os Estados Unidos. Então, se assim, eu tenho a alternativa, vou pagar impostos no outro lado onde não é tão corrupto, irmãos, go ahead. Mas não vai ser fácil de achar. Mas aqui já está como está. Mas sabe qual é o problema, meus amados irmãos? É que querem tornar os Estados Unidos como todos os outros, tantos outros locais no mundo. Porque parece que ninguém lê notícias, ninguém vê o que está acontecendo no resto do mundo. Querem tornar os Estados Unidos igual ao resto do mundo. Oremos e peçamos a Deus misericórdia, graça e sabedoria para que Deus continue protegendo este país, porque mesmo assim ainda vamos estando aqui, está a porta aberta, tem culto hoje. Que o Senhor nos ajude. Você não tem como não pagar impostos, você não tem uma alternativa melhor. Mas se você tivesse, devia de ir. Você lembra o que é que os puritanos fizeram quando vieram para os Estados Unidos? Eles foram de Inglaterra, acharam que era mais fácil servir a Deus na Holanda, foram para a Holanda. Depois eles vieram para aqui, porque acharam que ia ser mais fácil aqui. Tem essa alternativa? Hoje? Não sei se tem, irmãos. Se você encontrar, amém. Agora, não vai pagar impostos? Crente boicotando os impostos, irmãos, é pecado. Está na Bíblia em todo lugar. Precisamos pagar impostos para que as autoridades instituídas... Irmãos, eu não inventei isto, você, por favor, como eu já tenho dito várias vezes, você não mata o mensageiro, ele só está a entregar a mensagem. Porque ninguém gosta de ouvir falar de impostos. Mas está no texto. Pagamos impostos para que as autoridades existam, para que haja um governo, para que haja justiça, para que tudo funcione bem, mas lamentavelmente não está 100%. Mas sem autoridade seria como o povo de Israel lá no livro dos Juízes, cada um fazia o que lhe dava bem na cabeça. Já hoje é quase assim. Você percebe que nós estamos caminhando para uma anarquia? O fulano acha que é uma coisa e ele pode ser. Eu vi um vídeo muito engraçado, o fulano ia a conduzir o carro, aí o polícia parou, a autoridade instituída, e o fulano disse, não, eu identifico-me como um gato, e ele disse, eu vou chamar o Animal Control. Não foi o que ele pediu. Ele disse que era um gato. Ele disse, eu vou chamar então o Animal Control, como é que se diz em português? O controle animal, não sei, o departamento de animais, para trazer, levar o gato, não. Ele disse, não podes conduzir, porque segundo a lei do país, se tu te identificas como um gato, o gato não pode conduzir, é animal, e eu vou chamar o Animal Control. It was so good, wasn't it? Eu quase batia palmas, não é? Eu só não faço share dessas coisas, que eu sou pastor, fica mal, não é? Online, mas às vezes à vontade. Eu já disse, às vezes eu precisava de mas é pecado, não é? Um Facebook profile falso, para eu pôr tudo aquilo que me dá na cabeça, mas não posso, não é? O pastor não pode. Limitado a todos os lados. Mas eu fiquei assim, that was so good. Não é? Ele não reconheceu a carta dele, porque segundo a palavra, a carteira de condução dele, porque segundo a palavra dele mesmo, ele não era um homem, então não pode dirigir, não pode. Pronto. Meus irmãos, nós caminhamos nessa direção da anarquia. Cada um pode ser aquilo que ele quer. Você quer ser seja o que for, você pode ser seja o que for. Você tem esse direito. Tem gente que está aprisionada no corpo errado. What? What?
Ontem, por brincadeira com os meus filhos, estávamos a falar de uma marca de carro e, segundo eles, aquele carro é um BMW. Mas eu atrás leio Toyota. Aí eu disse, né? É um BMW aprisionado no corpo de um Toyota. Num chassi de um Toyota. Na verdade, eu disse por brincadeiras que aquilo é um Prius for 20 and 100. Aí os irmãos já sabem, os filhos ficam ofendidos, né? Mas não é que eu lembrei, deve estar aprisionado, né? Tal e qual, esses fulanos aí que estão aprisionados no corpo errado. Né? Solta o BMW, deixa sair dessa prisão aí. Ridículo o que eu estou a dizer, né, irmãos? Mas é assim que estamos caminhando, é assim que estamos caminhando. Nós estamos caminhando para essa anarquia. Cada um pode ser o que quer, o que lhe dá na cabeça, o que acha que deve ser. Todo mundo é uma vítima de qualquer coisa. Meus amados irmãos, nós precisamos de autoridade que institua o contrário, que seja de acordo com as Escrituras, que respeite a Deus, que respeite o que é direito. Para isso você precisa pagar. Você tem que pagar impostos. Se envolver o mais que puder e pagar impostos. E com alegria ainda. Porque afinal, aqui na América é o seu tio, não é? O Uncle Sam, né, que eles chamam, ou imposto. Então fica na família, irmão, não tem problema nenhum. Agora, se você está no outro país, é que é mais difícil. Agora, aqui é o Uncle Sam, anyway, paga o que é o teu tio, fica na família. Mas não tem jeito, é realidade, é bíblico. Vamos às palavras de Jesus outra vez, irmãos, para terminar a mensagem. Jesus disse assim: deem a César o que é de César. Quando lhe questionaram sobre pagar impostos. E era pagar a César, ao governo opressor, que ainda usava os próprios judeus para cobrar aos seus irmãos. Daí que saiu aquela situação dos publicanos e dos roubos de Zaqueu, lembra? O sistema era terrível, não tem nada a ver connosco hoje. Não tem nada a ver com você receber uma carta e lá no correio você põe lá os seus valores e tal, só depois é conferido. Mas não tem nada a ver com isso. Era um sistema tributário exigido, violento até, contra o povo que nem era, que pagava imposto a quem nem era o povo dele. Nem era para a defesa deles, para o povo opressor. Jesus disse: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Vamos fazer aqui duas aplicações práticas. Meu amado irmão, pague a César o que é de César, pague impostos a quem tem que pagar, pague a Deus o que é de Deus, inclusive os seus dízimos e ofertas, que é bíblico, e preste honra e adoração e glória a Deus acima de qualquer outra coisa. Porque também a Igreja de Cristo Jesus é uma autoridade instituída espiritual para o seu bem. Então, meus amados irmãos, o texto é tão claro que significa que as autoridades instituídas, foram instituídas por Deus, todas elas são para o seu bem, para a sua proteção. Então colabore com elas financeiramente também. Apoiado, respeitado e colaborando até financeiramente. Dê a Deus o que é de Deus, acima de tudo. E a César o que é de César. E quando se trata de Deus, meus amados irmãos, muito mais do que o seu dízimo e a sua oferta, dê a Deus adoração, honra, glória e louvor. Preste culto ao Senhor. Se você colocar direito com Deus, meus amados irmãos, escute isto, por favor. Se você não percebeu nada da mensagem, discordou de tudo, pelo menos guarda esta no seu coração. Se você tiver uma vida reta diante de Deus, você tem nenhuma dificuldade em colocar a sua vida reta financeiramente com a igreja, pagando dízimos e ofertas. Você não tem nenhum problema com isso. A seguir você não tem nenhum problema em pagar impostos. A seguir você não tem nenhum problema com autoridades nenhumas. Você não foge da polícia, você até cumprimenta, com alegria. Você faz o que é certo, leva uma vida tranquila e reta, você é um exemplo. Você vai votar, exercer o seu direito de voto com alegria. Você vai se manifestar contra o que é impiedade e injustiça usando os canais certos. Você jamais vai colocar o seu dinheiro, aplicar o seu dinheiro em nenhuma coisa que não seja agradável a Deus. Porque começa na nossa vida reta com Deus. Acerte os ponteiros com Deus nesta manhã, irmão e irmã. E você não terá nenhuma dificuldade em ler este texto. Qualquer dificuldade que veio ao seu coração da leitura deste texto ou da exposição deste texto, veio porque o seu coração não está reto diante de Deus. Acerte com Deus. E meus amados irmãos, esta semana, justamente esta semana, ora por este país. Eu amo este país. E eu sou americano. E eu gosto deste país. E oro, irmãos, oro
para que o Senhor verdadeiramente, por sua misericórdia e graça, nos conceda o melhor para este país. Mas se o melhor de Deus para este país for 4 anos de impiedade, de erro, de perversidade, que seja um despertamento para a igreja. Se Deus assim quiser, a Ele seja dada a glória, que Ele tenha misericórdia de nós. Mas se assim for, a Ele seja dada a glória para todo sempre, e que a igreja seja abalada e desperta. Se precisarmos de passar por 4 anos de impiedade para que sejamos despertos, ora assim seja, que o nome dEle seja exaltado. Oremos juntos. Pai amado, Senhor dos céus e da terra, te pedimos por esta nação, te pedimos pela nação que está no nosso coração, te pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia, ó Pai, e se possível for, nos concedas vida tranquila para que possamos servir o nome do Senhor. Mas, Pai, se é o teu propósito que sejamos abalados uma vez mais, seja feita a vontade do Senhor. Ao Senhor serviremos acima de qualquer outra coisa. Ao Senhor daremos glória. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E todos dizem amém. Amém.